Vamos falar um pouco do Evangelho de Lucas, capítulo 18, que vocês tiveram a oportunidade de assistir à missa domingo, escutaram homilias belíssimas, mas eu quero colocar alguma coisa para nós, né? Mais pertinho de nós, né? E todas as leituras de domingo têm um ensinamento que é sobre a oração. Oração é um dom precioso demais de Deus para nós. É um bem extraordinário. É extraordinário poder falar com Deus. Vocês não acham isso, sim, acima da média da compreensão? Não, eu fico simplesmente impressionada com isso. Eu posso falar com meu Pai. Catarina de Siena viu ele com o universo nas mãos. Você imagina, eu posso falar com aquele que é o dono do universo e ele é meu Pai. Isso é simplesmente extraordinário. Então nós precisamos de aprender algumas coisas, tirar alguns medos, alguns preconceitos. Nós vimos a semana passada que Nossa Senhora nos ensinava que a oração tem que ser simples, tem que ser humilde, temos que ter fé e tem mais uma coisa. O que a gente aprendeu aqui quando Jesus fala com os discípulos? Vocês precisam aprender a rezar sempre. Sempre, mesmo que a situação da viúva era impossível de ser resolvida. Aprender a rezar sempre, com persistência. Oração é a nossa resistência em manter, em estar ali, em acreditar que a última palavra é do amor. Oração é essa resistência. Nós temos que nos manter, ele não desistir de falar com o Pai. Então, tem uma última palavrinha, então nós sabemos que precisamos de simplicidade, eu preciso de humildade, eu preciso de fé, mas o que mais que eu preciso de ter? Preste atenção. Quando você encontra com uma pessoa que é sua amiga, uma pessoa querida, você conversa com ela como se tivesse terminado o assunto, vai ser uma continuidade de assunto, não é? Você tem uma liberdade de falar, você continua a conversa, você não fica escolhendo palavras, não é? Você simplesmente fala, sem medo de ser julgada, sem medo de ser... Quando a pessoa não é muito íntima, né? Você não sabe, você não confia direito, você não sabe o que você fala, você mede as palavras, melhor ficar calada, o que eu faço? A nossa oração com Deus tem que ser de intimidade, porque eu preciso de liberdade. É a quarta palavra. É a simplicidade, a humildade, a fé e a liberdade, porque eu sou filho. Eu sou filha de Deus. Então eu tenho que ter liberdade de falar para o meu Pai tudo. Eu não preciso esconder nada. Eu posso continuar com Ele a partir de onde eu parei ontem. E eu não preciso ter hora para falar com Ele. Posso falar com Ele várias vezes ao dia. É essa liberdade de falar com Ele de um jeito simples, sem precisar de escolher as palavras, sem precisar de estar com um traje perfeito, sem precisar de estar... Eu sei que Ele é o Senhor absoluto de tudo, mas Ele é meu Pai. Então, se eu estou triste ou se eu estou alegre, eu posso contar para Ele. Eu posso falar com Ele, você ouviu aquele negócio? Ele sabe por quê. É essa liberdade de transitar, de quando a gente chegar diante dEle, não falar, ó Deus, fala, meu Pai. Isso muda a história. Como disse Jesus, Jesus nos ensinou qual palavrinha? Qual que é a palavrinha para dirigir ao Pai? Abá. Paizinho, Paizinho. Então, mas quem sou eu para chegar diante dele? Eu sei que eu sou criatura, que eu não tenho
nenhum mérito, mas foi Ele que me escolheu, não é assim? Me criou, me ama. Toda essa nossa relação com Ele tem que estar baseada numa palavra. Nós temos que acreditar num amor incondicional. Nós temos que ter certeza que eu tenho um Pai que vela por mim, que não dorme, que o olhar dele nesse momento é exclusivo para cada filho. Que somente Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. É preciso que vocês acreditem nesse amor, eu preciso trabalhar por esse amor, para que vocês possam transitar com Ele nessa intimidade. Então eu tenho que entender que eu não preciso ter hora, porque tem gente que só sabe rezar ou de manhã ou de noite, não consegue rezar durante o dia ou em outro horário. A gente não pode ser engessado com as coisas de Deus. Essa liberdade de filho. Preciso falar um negócio com o senhor? Eu preciso falar. Mas eu não estou na igreja, eu não estou num lugar sagrado, mas Ele está dentro de mim, Ele habita em mim. Então eu posso voltar para dentro de mim, porque a verdade me espera lá dentro de Santo Agostinho. E eu posso parar, fechar os olhos e falar: me ajuda aqui agora. Eu posso aprender como aquilo que Jesus disse, orar o dia inteiro, ora sempre. Filó, mas eu não posso ficar de joelho o dia inteiro, nem eu. Mas eu preciso aprender uma coisa com Nossa Senhora. Nossa Senhora, enquanto trabalhava, fazendo tudo que ela tinha que fazer, ela continuava pendente de Deus. Então me ajuda, presta atenção vamos trazer isso para uma vida assim mais perto de nós. Quando você tem alguém que você ama profundamente, seja seu filho, seu marido, sua mulher, alguém que você ama, durante o dia trabalhando, várias coisas você está fazendo, se você se lembra dessa pessoa, seu coração se enche de alegria, ok? Então, quando a gente estiver trabalhando, volte o seu olhar, o seu coração para aquele que te ama, que a gente ainda não ama, mas Ele nos ama. A gente ainda não ama como Ele nos ama, não é? Não é? Estamos ainda a caminho, não é? Por isso que Ele fala, amarás, não é? Jesus tem esse cuidado, porque Ele sabe que um dia a gente vai conseguir chegar lá. Mas a gente se lembra dEle, então aprenda a voltar o seu olhar para Ele, o seu coração para Ele, fala, me ajuda aqui agora, me ilumina nessa decisão, caminha comigo até ali, aprenda a fazer isso, e você vai entender como é que você vai fazer tudo com um sabor diferente, por causa da presença dEle, que você tomou consciência que Ele está ali, porque Ele está, Ele não abandona, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Então aprenda a conversar com Ele em intimidade. Deus quer muito mais intimidade com você do que você com Ele. Então aprenda a falar isso. Fala, Senhor, eu gostaria de fazer igual Catarina de Siena, que fala que tinha criado para ela um aposento, como se fosse um sacrário que ela levava para as viagens para poder rezar. Então aprender a rezar internamente. O que é que eu criei? Eu criei um espaço em mim que eu posso rezar em qualquer ambiente que eu estiver, não é assim? Aprender a rezar, voltar para dentro de nós. É claro que a gente precisa de horários fixos, sim, para as grandes orações, né? Para a gente poder aprender a fazer um diálogo com o Pai, a parar para ouvir, a se alimentar da palavra, porque Deus vai atraindo. Vocês observam que quando Deus atrai, Ele te atrai para rezar, que Ele vai enchendo o nosso coração, a nossa alma fica iluminada. Sabe por quê? Porque para a gente rezar eu preciso de uma palavra. Vocês sabem qual é? Preciso de desejar Deus. O cristianismo é a oração, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Quando a gente deseja Ele e reza com todo o nosso coração, a nossa alma é iluminada. Por isso você olha para alguma pessoa e fala, essa pessoa tem uma luz, que não é dela. Porque a luz não é nossa, a gente reflete a luz, ok? Mas não tem, a luz não é própria. Então, vocês imaginem
Então você passa a ter uma luz, por isso que a oração é a luz da alma. Assim como a luz ilumina os olhos, nos permite enxergar, a oração ilumina a sua alma, por causa dele que nos atrai. Quando a gente não deseja, a nossa oração para Deus é como se a gente fosse mudo, ele não escuta a voz. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu rezo, ele fala em Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É porque eu preciso desejá-lo. Falar: pai, eu preciso falar com o Senhor. Muitas vezes você pode chegar perto dele e falar: eu vim cá só chorar. Só ele sabe por que você está chorando. Ou muitas vezes você vai chegar perto dele e falar com ele: hoje eu vim cá só porque eu quero colo. Vocês já pediram colo a Deus Pai? Não é a Jesus não, a Deus Pai. Já pediram? Peça, é extraordinário. Fala com ele: hoje eu quero dormir no seu colo de pai. Vocês vão ver que sono extraordinário. Fala com ele: eu sou sua filha, eu sou seu filho, eu quero o seu colo. Hoje eu estou me sentindo desprotegida, hoje eu estou me sentindo sozinha, hoje eu estou, seja lá o que vocês estiverem sentindo, conta para ele. E vocês verão acontecer, porque o nosso Deus é vivo, e o olhar dele está sobre você, e o ouvido dele atento a te escutar. Por isso que a oração não tem tão extraordinário, eu fico enlouquecida com a oração. É algo assim, sabe quando você mora fora de casa? Eu tive essa experiência quando eu vim para cá, né? Lá com meus 17. E que eu sentia vontade de sair para casa, olha que a época era dura, né? Há tantos anos atrás, a gente não podia, não tinha telefone fácil não, celular não tinha não, podia ligar para casa uma vez por semana, mas era uma forma de poder, quando eu estou com saudade, eu falar com o meu pai. A oração foi o que ele nos deixou para falar: ó, que vocês estiverem com saudade de mim, vocês me ligam, fala comigo. E a gente pode falar o dia inteiro? Podemos falar o dia inteiro. Não procure palavras que já estejam como se tivesse um texto pronto. É diferente de rezar o rosário, é diferente de rezar um Pai Nosso, um credo, um glória, é diferente. E isso é um tipo de oração que nós podemos rezar juntos. E o poder do rosário, já falei com vocês, é algo, como diz Nossa Senhora, mais potente que uma bomba atômica. Mas estou falando quando você fala do seu coração para o coração dele. Muitas vezes nós podemos chegar perto dele e falar assim: está tão duro, meu filho, está difícil. É assim mesmo? Me dá a graça. Me ajuda a entender o que o senhor está querendo me explicar, que eu não estou vendo. É a conversa de filho com o pai. Aqui, o caminho é esse mesmo? Está certo? Eu não estou entendendo esse momento, está tão difícil. Fala com ele: está tão difícil ver a vossa vontade. Está tão difícil, eu não consigo compreender. Mas se o Senhor, que eu confio, como o Senhor é meu Pai, e falou que é isso que é para fazer, eu creio, mas me dá força, me dá graça, me dá as graças que eu preciso para cumprir a vossa vontade, que eu sei que ela é perfeita. Me ajuda a ser um filho que é grato por ter sido adotado por Ti. Isso é extraordinário. Por Jesus ter nos dado o direito de ser filho, filha de Deus, e ter uma vida que será eterna, e a gente não consegue compreender. É tão grande o que Ele tem para nós, que eu falo, fala com Ele: é tão grande o que o Senhor tem para mim, que quem sou eu para compreender? Sou uma criança, mal tomo leitinho, não consigo ainda comida sólida, meu Deus, não consigo, é tão grande tudo, é tão grande. E Jesus nos devolveu, nos deu o direito de ser seu filho, sua filha. Então me ajuda a viver uma vida que seja digna de filho do Altíssimo. Então me ajuda a lembrar que eu tenho um Pai, que eu posso rezar várias vezes ao dia, que eu não tenho hora marcada, que o Senhor está disponível para mim, que eu posso também, que eu devo ter os meus horários para que eu possa te ouvir. Me ajuda a treinar o meu ouvido para vos ouvir. Me ajuda a silenciar.
Me ajuda a ir lá no fundo da minha alma, onde está o silêncio profundo, e falar com o Espírito Santo. Alma de minha alma. Isso é extraordinário, temos que aprender a rezar. Nós temos que aprender a estar e saber que isso é real, não é ilusão. Isso é que me encanta. Eu posso falar e saber que eu sou ouvida e que Deus vai fazer. Ele vai interceder pelo filho dele. Isso é maravilhoso, gente. A oração, ela não tem preço, isso é um presente que Deus nos deixou. Mas nós temos que ter coragem e não desistir. A primeira oração, primeira leitura de domingo, é lindo, que é a leitura de Moisés. Quando o povo estava em guerra contra os amalecitas, contra Amaleque. Então, para poder ganhar a luta, Moisés começou a rezar com as mãos estendidas, prefiguração do Cristo, né? Aí puseram uma pedra para ele sentar. Os braços foram pesando. Quando o braço de Moisés caía, o povo perdia. Levantava o braço de Moisés, o povo ganhava. O que é isso para nós? O que é isso para nós? Vocês não viram nenhuma relação nisso para você? Não viu? Nenhuma relação? De verdade. Não entenderam isso para a nossa vida hoje? Não? Então, todas as vezes que nós conseguirmos rezar, e estivermos com as mãos levantadas, nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida. Então, a preguiça, o desânimo, a poltroninha, né? Luta, sair da poltroninha para rezar, luta. Todas as trevas, todas as batalhas que vocês tiverem que vencer, vocês vencerão enquanto estiverem com as mãos estendidas. Mas se cair o desânimo, a preguiça, a tristeza, vocês vão sendo levadas para baixo, vão perdendo tudo. É preciso então que a gente esteja com as mãos para cima. Então por isso que a gente reza junto. Porque a gente sempre precisa de mais alguém que reze conosco. Quantas vezes você precisa, quando você não consegue mais rezar, está numa situação que você não é capaz mais, sempre tem um amigo, tem alguém que reza conosco e reza por nós. Isso é extraordinário. É isso, a comunidade junto. Quando Pedro foi preso, estava preso, o que a comunidade fez? Orou incessantemente, até Deus mandar o anjo lá dentro. Ele achou que estava sonhando e tirou ele da cadeia. Soltou tudo, mandou ele vestir a roupa, veste a roupa, calça a sandália, cinge os cintos, vamos embora, Pedro. Tirou as correntes dele e foi abrindo as portas da prisão, e os guardas parados lá, foram abrindo as portas da prisão, saíram com Pedro. Pedro descobriu isso lá na rua, depois de passar por todos os portões. Então, os discípulos nos mostraram, Jesus, que é o nosso modelo de oração, nos mostrou que tudo que ele foi fazer, ele foi rezar primeiro. Quando Jesus foi assumir a vida pública, ele rezou 40 dias e 40 noites, fez jejum. Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele ficou a noite inteira em oração. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele primeiro rezou. Então, se ele rezou antes de tudo que ele foi fazer, imagina nós. A gente precisa aprender dele. Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel chegou para falar com ela, dar o anúncio, ela estava rezando. Então nós precisamos de aprender com eles que em tudo primeiro a gente reza. Primeiro eu vou perguntar para o meu pai se eu posso fazer isso ou não. Primeiro eu vou pedir uma opinião ao meu pai. Eu compro isso ou não? Eu caso ou não? Eu vou ali ou não?
Pergunta, só que me ama, que me conhece, está certo ou não? Eu queria investir nisso, eu queria fazer outra coisa, conta para ele, queria mudar de cidade, apartamento, pergunta, tudo. Filho, mas eu tenho que perguntar tudo, tudo, porque a gente tem que ser dependente dele como o ar que a gente respira, e nós não temos capacidade de decidir nada, porque sem mim, nada. A gente tem que entender isso. O dia que a gente entende isso, gente, isso é maravilhoso. Porque você vai conversar com ele e fala, como eu não posso confiar em mim, porque eu não sei nada, não dou conta de nada, o Senhor me ajuda. Me ajuda, me dá o caminho. Alguém ontem me perguntava no grupo de oração, como é que eu sei entre duas opções o que é de Deus? Uai, se você entregou, o que for dele, as portas se abrirão. O que não for dele, trava. É assim que a gente conversa com ele de forma simples, que você consiga entender. Quando eu tinha que perguntar alguma coisa para ele, eu falava assim, Jesus, estou pensando em fazer tal coisa. Vê se o senhor está de acordo. Vou ligar para tal pessoa. Ele tem meu telefone, eu tenho dele, e ele tem o meu. Se o senhor estiver de acordo que ele vai me ajudar, eu vou ligar, ele vai atender. Se não, não. Eu vou entender que o senhor não concordou. Quando a pessoa atende, eu falo, ganhei, né, querido? Tenho certeza que você vai me dar. É assim, porque tem que ser uma linguagem que eu consiga traduzir o que Deus está querendo falar, porque a gente não consegue entender tudo, né? Eu falo com ele, se o senhor estiver de acordo, então é essa liberdade de filho. Fala, Jesus, me ensina, o senhor andou em relação ao seu pai igual um girassol, o senhor girava em relação ao pai, tudo só fazia para o pai, me ajuda a ser filho, o senhor é filho de Deus, me ajuda a ser filho. Me ajuda a ter essa disposição em rezar. Me ajuda a começar a chamar Deus antes de eu rezar, para Ele poder me preparando o meu coração, me ajudando a desejá-lo. Me ajuda, a gente reza antes para poder rezar. Começa a chamá-lo, fala que eu estou querendo rezar, para que Ele vá colocando o nosso coração disposto. Que a gente tem que entender que muitas vezes o nosso coração é terra seca, sem água. É sério. Muita gente, a gente não consegue rezar. Muitas vezes a gente não consegue expressar o que a gente está querendo. E a gente precisa falar com Deus com muita clareza sobre tudo. Não omita nada, não esconda nada. Fala com Ele com simplicidade, com clareza. Eu preciso disso, igual a Nossa Senhora falou, não tem vinho. Fala com ele que precisa. Toda a gente conversa com clareza. Fala com ele, eu tenho que falar com clareza, porque eu sou mais limitada, né, Senhor? Não consigo entender tudo. As coisas do Senhor são grandiosas demais. E assim como Paulo falou para Timóteo, não desista. Não desanime. Mas Filó, estou rezando, tem tempo, continue em oração. Continue pedindo, continue falando com Ele. Porque Deus não esquece, mas tem hora que a gente acha que Ele esqueceu. Você fala, o senhor está me vendo aqui? Deixa eu fazer um sinal para o senhor. Está me enxergando? Deus não esquece de nós. O amor dEle é uma coisa que eu acho que é absolutamente extraordinária. Mas fala com Ele. Não deixe de colocar aquilo que está dentro do seu coração. Fala, Senhor, é tão difícil não desistir. A gente que nós somos um pequeno resto de cristão, nós estamos inseridos num mundo absolutamente ateu. Como é difícil, Senhor, ser cristão. Como é difícil se posicionar. Não é fácil não, é luta mesmo. Por isso eu tenho que rezar muito para dar conta. Por isso eu tenho que manter os braços erguidos, porque senão nós não vamos dar conta. Eu falava com uma adolescente no meu consultório, 12 anos. Querida, você é cristã. Sua família é cristã. Mas nós estamos inseridos no mundo pagão. Suas amigas, 99% são pagãs. Você vai escutar muita coisa que não é o que nós, que cremos em Jesus, vamos fazer. Então tem que ter coragem de dizer não. É fácil? Não. Mas nós temos que de verdade nos entregar a Ele. Falar, é por ti, porque ninguém pode merecer o nosso amor como Ele.
Então, quando eu me entrego a Ele, e que eu aprendo que relacionar com Ele é algo sem preço, eu vou fazer somente aquilo que Ele me orienta a fazer. Ele é a única pessoa que ninguém merece, mas Ele em especial não merece ser magoado, ofendido, traído. Não podemos ser infiéis a Ele. Então, está saindo aí um novo estudo do Santo Sudário, se alguém teve oportunidade de ver. O Santo Sudário revela que Jesus sofreu. Todas as feridas dele, contadas, estão dando mais de 760 feridas no corpo. Reveladas pelo Santo Sudário, tem um cientista estudando. Ele já está rodando na internet. Aonde que ele foi todo machucado e cortado, inclusive na área genital. Nada, não há uma parte do corpo dele que ele não sofreu. E mostrou que a coroa de espinhos, na verdade, não foi aquilo que a gente pensa, mas foi um capacete de espinhos. E só na cabeça dele tem 5 buracos, 50 buracos. E que humanamente ele não daria conta de ficar em pé quando Pilatos falou, eis o homem. E esse cientista diz, fiquei tão emocionada quando eu vi tudo isso e disse, somente o amor por nós fez com que ele ficasse de pé. Deus Pai fala para uma mística, a única coisa que prendeu Jesus na cruz foi o amor por vocês. É algo extraordinário, é algo que a gente fica sem palavras. Como alguém pôde nos amar dessa forma. Essas coisas para que a gente possa pensar que Ele deixou na nossa mão uma arma, que é a oração. Porque Ele nos ama, então Ele quer comunicar conosco, Ele quer fazer com que a gente aprenda o caminho, com que a gente possa fazer o melhor, porque Ele nos ama, Ele quer nos ver felizes. Deus quer nos mostrar o melhor. Essa arma é rezar. Mas assim como os discípulos, nós podemos chegar diante dele e falar, Jesus, me ensina a rezar? Eu não sei. Me ensina. Assim como ensinou os discípulos, me dá um coração de filho, me ajuda a falar Abá. Me ajuda a me entregar ao Pai. Me ajuda a não ter medo de lutar aqui. Me ajuda a não ter medo de me assumir cristã, mesmo que isso me leve à morte. Que eu não tenha medo de assumir que creio em Ti. Que eu não tenha medo de assumir que a morte não tem a última palavra. Que tudo que eu creio não está à vista aos olhos do mundo. Que tudo aquilo que eu creio não é o que o mundo valoriza, mas é aquilo que o Senhor veio nos ensinar. Me ajuda a crer. Me ajuda a rezar. Me ajuda a Te desejar como meu bem maior, como meu grande amor. Como a razão e a paixão por que eu vivo. Me ajuda a ter isso como princípio, um propósito de vida, Te amar até o fim. Mesmo assim eu não conseguiria amar nenhuma gota daquilo que o Senhor conseguiu me amar. Pensem nessas coisas. Não vamos desistir da oração. Permaneçam. Persistam na verdade que Deus revelou, porque o mundo vai tentar ensinar tanta coisa errada para nós, vai tentar te seduzir, vai tentar te roubar. Resista, resista. Quando tiver difícil, reze mais. Tiver triste, reze mais. Jesus, quando falou, tiver triste, reze, Ele mandou chorar. Ele falou, reza. Quando tiver alegre, canta. Está difícil, reza mais. Fala com Ele, está duro, amigo. Me dá a sua força, dai ao vosso servo a vossa força. É isso que a gente pede a Ele, saber que Ele é companheiro de caminho, Ele é o meu companheiro, Ele é o meu amigo. Isso é uma coisa para mim que me deixa tão atordoada, saber que aquele que é o meu Deus me permite chamá-lo de meu amigo. Ainda me alimenta todos os dias. É muito, né? É muito. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, que a gente não desista,
mesmo quando a gente não consegue entender, mesmo quando ela ficou de pé diante da cruz, vendo tudo que Jesus passou, sem ter noção do que queria vir, ela permaneceu de pé, rezando, entregando ao Pai. E mesmo no nosso momento mais difícil, quando você não conseguir compreender nada, apenas confie. Continue entregando, continue rezando, fala, não entendo nada, não estou vendo nada, mas eu creio, eu confio no Senhor e sei que a última palavra da nossa vida só pode ser amor. Não fomos criados para a dor, mas para o amor. Então me ajuda, me fortalece, me dá alegria, coragem e me traz no coração o desejo de estar sempre perto do Senhor. E isso chama-se oração. Que Nossa Senhora nos conceda essa graça de rezar como ela e sermos sempre pendentes do nosso Senhor. Que assim seja. Amém. Amém. Era bom vocês voltarem a ter o hábito de trazer a Bíblia, né? Não é? Abre em Lucas. Nós vamos passear um tiquinho em Lucas, a partir do capítulo 3, né? Pouca gente está com a palavra? Pouca gente. No celular não é a mesma coisa, né? Não é? Fala a verdade, né? Vocês sabem porque eu gosto de rabiscar, né? Minha Bíblia é uma tragédia, de tanta cor, tudo rabiscado. Mas eu preciso pegar no papel, eu acho que guardo mais. Muito bem, esse ano nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, não é? Então, Lucas é um evangelista que vocês vão ver que ele tem vários traços interessantes, diferente dos outros, mas eu quero comentar uma das coisas que Lucas mostra de Jesus. Jesus é o peregrino do Pai, né? É o peregrino do Pai. Então, vocês vão ver que do capítulo 9 até o capítulo 19, Lucas mostra que Deus anda, Jesus anda. O tempo inteiro Jesus anda. Quando Jesus vem para nós, Ele aceita sair do céu, aceita ficar 9 meses contido no útero, como neném, aceita ficar 30 anos em silêncio, aceita vir fazer parte da nossa vida. Ele vem nos ensinar que nós somos peregrinos e que a gente tem um Pai. Então Jesus, do capítulo 9 ao capítulo 19, ele é o peregrino de Deus. Então ele revelou para nós, vocês têm um Pai, vocês têm uma pertença. Isso muda a nossa história, né? Você vê que a gente não está sozinho. Então, ele anda em direção a Jerusalém, do capítulo 9 a 19 ele está andando. E nós também estamos caminhando em direção a Jerusalém. Só que não é uma Jerusalém local, uma cidade, mas nós estamos caminhando em direção a Jerusalém celeste, a casa do nosso Pai. Nós estamos caminhando de volta para casa, né? Aquilo que Jesus ensina para Josefa: você veio do amor e você volta para o amor. Então a gente caminha aqui, teoricamente deveríamos estar caminhando no amor, né? Porque a gente caminha na presença de Deus. Como é que Jesus caminha? Se Ele é o nosso modelo, se Ele é o nosso mestre, se Ele é o nosso Senhor, por que eu estou trazendo para vocês que Jesus caminha? O que eu quero mostrar para vocês? Em 8 pontos que Lucas mostra, o que Jesus fazia? Para que a gente possa aprender com Ele, que é algo que é fundamental para nós. Então, se vocês pegarem o Evangelho no capítulo 3, a partir do versículo 21, é quando Jesus é batizado. Quando Jesus recebe o batismo, fala que nesse momento em que Jesus também estava sendo batizado, ele estava em oração. Então, Jesus estava rezando no momento que ele estava sendo batizado. A partir do batismo, todos nós recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos
Isso é a coisa mais importante da nossa vida. É o que eu fico desorientado quando o menino é batizado, que ele é criatura. Depois do batismo, ele vira filho. Se eu sou filho, tenho direito à herança. E herança é a vida eterna. Quase fico louca quando eu descubro que o menino é batizado. Batismo. Não pode ficar sem o batismo. É seríssimo isso. Então, ele aqui assumia a missão. Deus Pai fala: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Cada um de nós é um filho amado. E isso é uma coisa que eu vou falar para vocês eternamente, porque o dia que vocês tomarem posse dessa frase, que eu falo tanto com vocês, cada um de nós é um filho amado de Deus, sua vida é outra. Porque você vai andar na presença do seu Pai. E é para andar em santidade e justiça diante dele, com os olhinhos dele sobre você. Não é os olhos de um juiz, é o olho de amor. Sabe o que é ser olhado com amor? É os olhos de Deus sobre nós. De que a gente descobrir isso. Então Jesus aqui, ele rezava. Se a gente for no capítulo 6, Jesus vai escolher os 12 discípulos. O que ele faz? Passa a noite em oração. Para escolher quem é que vai ser aquele que vai caminhar comigo. Quantos de nós, antes de fazer uma escolha, vamos ali rezar? Senhor, eu preciso fazer uma escolha. Seja você assumir um cargo, tem que escolher seus assessores, seja para definir seu casamento, seja para definir tantas coisas na sua vida. Jesus passou a noite em oração. A gente reza uma Ave Maria e fala: não, rezei demais hoje, gente. Estou exagerando? Não. Nós não sabemos o que é rezar. Ele passou a noite. Aqui fala que ele foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. A noite inteira, para escolher os discípulos. Depois vocês vão ver aqui que Jesus, no capítulo 9, Jesus manda os discípulos, lembra quando ele pega 72 discípulos e manda esses discípulos, que são os apóstolos, os discípulos em missão para as cidades. E eles voltam todos animados e contam tudo para Jesus, né, tudo que aconteceu. E aí Jesus faz uma oração depois, né? Jesus exulta em Deus pela alegria das coisas que estarem acontecendo, mas a maior alegria de Jesus aqui, na verdade, é porque eles cumprem a vontade do Pai. Eles têm uma coisa que chama obediência, né? Eu falei o número errado aqui para vocês, né, gente? Porque isso aqui isso é no capítulo 10, tá? Mas é muito mais pela obediência deles, né? Então, o quanto é difícil para nós viver a palavra básica que é obediência. O que foi que Nossa Senhora falou lá em Caná? Fazei tudo o que Ele vos... Nós estamos fazendo? Então, a gente precisa tanto da ajuda de Nossa Senhora, né? Para nos ajudar, porque a gente consagra a ela. A gente consagra ela não para consagrar ela, não para se consagrar a Deus pelas mãos dela. Me ensina, a senhora que foi obediente, e que a senhora falou para o povo lá em Caná: fazei tudo o que Ele vos disser. Repete isso para mim o dia inteiro. Faça tudo o que Ele vos disser. Obedeça a Ele, porque só Ele sabe o que é melhor. Obedeça. Como isso é difícil. Viver a obediência é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente quer provar a Deus que a nossa vontade é muito melhor. Ele que não está vendo, não é assim? A gente fala: não, Jesus, porque você não viu os detalhes. Eu vou vi esse e o resto, né? Mas tem uma coisa tão interessante que Jesus nos ensina, aqui no capítulo 9, no versículo 22,
que quando ele vai anunciar para os discípulos que ele vai sofrer, ele fala assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes, sacerdotes, escribas, seja morto e ressuscite. Antes de Jesus fazer isso, Jesus rezou. Por quê? Porque para falar, eu preciso rezar. Porque a palavra que eu digo, eu posso trazer vida ou morte. Eu posso assassinar alguém com a palavra. Às vezes a gente não presta atenção nisso. A gente acha que só mata o outro com uma faca ou com um tiro. Mas às vezes a forma de eu olhar, a forma de eu falar, a forma de eu fazer um comentário, eu mato. Então a gente precisa pedir a Jesus: Jesus, vou ter que dar uma notícia difícil. Imagina a gente que tem que dar notícias difíceis, más notícias. Não tem um jeito bom de dar uma notícia ruim, tem? Não, não tem. A notícia tem que ser dada. Não é uma notícia boa. Você vai falar com a mãe que o filho dela vai morrer, que ele vai ter uma sequela. Isso não é uma notícia fácil. Aquela notícia vai mudar a vida dela a partir daquele momento. Mas eu posso fazer aquilo de um jeito que pode ser melhor. Até a forma de convidar para sentar, o local onde eu vou falar, a forma de eu falar, eu posso fazer isso melhor. Então a gente precisa pedir, rezar antes de tudo que a gente vai fazer e de tudo que a gente vai falar. Todos os nossos atos, antes de fazer e para encerrar, a gente deveria rezar. Porque tudo que a gente faz, por Ele, com Ele e para Ele. Mas a gente não faz assim, né? Precisava. A outra vez que Jesus está rezando é aqui na Transfiguração, ainda no capítulo 9, ele pega Pedro, Tiago e João, sobe na montanha para rezar. Enquanto ele está rezando, ele pergunta para o Pai: posso ou não revelar quem eu sou? E ele se transfigura. É espetacular. Mas tudo ele conversa com o Pai. Jesus, ele vivia em função do Pai dele, era igual um girassol. Tudo ele fazia para o Pai, olhando para o Pai, buscando o Pai. Tudo em comunhão com o Pai, né? Tudo em comunhão. Ele não fazia nada que não fosse aquilo que não agradasse o Pai. E depois, já no capítulo 19, 20, no capítulo 20, 22, quando Jesus vai fazer a ceia pascal, ele pega o pão e faz o quê? Ele dá graças. Ele agradece ao Pai. Depois ele pega o cálice de vinho e dá graças. Isso é para nos ensinar o quê? Que antes de comer, eu deveria agradecer ao... Porque tudo vem dele. Então eu deveria comer e falar: obrigado pela comida que chegou à minha mesa. Obrigado por quem fez essa comida. E falar: se eu tenho é porque o Senhor me deu. Além do mais, ainda tem saúde para sentar à mesa e posso comer pela boca, não precisa nem comer numa sonda. A gente não pensa nisso, né? Eu, porque vejo isso todo dia, eu falo: não. A gente esquece dos básicos de agradecer. Então, aprender, porque senão eu acho que se eu não agradeci pela comida, fica parecendo que eu que sou o único provedor. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E quando a gente reza o Pai Nosso, a gente não pede a Ele: qual que é a parte do pão? O pão nosso de cada dia nos dai? Nos dai. Né? Nos dai hoje. Dar a cada um de nós o pão. Mas Jesus faz uma advertência tão interessante, que eu acho que é para a irmã Amália. Eu gosto muito dos místicos, né? Às vezes eu vou lendo tanto que eu misturo com o místico que ele falou isso. Mas ele fala que o pão material, a pessoa tem fome, ele resolve. Ele resolve, ele passa a fome. Mas Jesus fala assim: preste atenção em levar ao outro o pão espiritual que sou eu.
Leve para o seu irmão porque senão ele vai passar uma fome eterna. A gente até gela quando escuta isso. Porque uma coisa é a pessoa ter fome, você está numa padaria, encontra alguém, vai lá, dá um café com leite, dá um pão. Aquela fome daquele momento acabou. Depois do almoço, sempre vai encontrar alguém que vai dar alguma coisa. Mas se eu não levar para o outro Jesus, essa pessoa vai passar fome eternamente. Porque como é que ela vai se salvar se ela não conhecer aquele que é a razão da nossa vida? E essa responsabilidade é nossa. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, que é a oração que Ele ensinou, eu não rezo Pai meu. Pai Nosso. Então Ele é Pai de todos nós. Uns têm consciência e outros não têm consciência que tem um Pai. Mas se você já tem consciência, ensine para o outro que você também tem um Pai. Somos irmãos. Né? Então, tomar essa consciência de que somos irmãos, isso é uma das coisas mais sérias da nossa vida. Pode imaginar, eu penso muito quando ele pergunta para Caim, e essa semana passada nós lemos muito Caim, né? Caim, onde está Abel? Ué, não vi não. Tinha acabado de matar Abel. Onde está o teu irmão? Isso é uma coisa para a gente pensar. Onde está o meu irmão? Porque é uma coisa que me preocupa tanto, principalmente a todos nós, né, que estamos aqui, que trabalhamos, principalmente a turma da área da saúde, seja médico, enfermeira, fisioterapia, seja o que for. O compromisso que cada um de nós tem com o outro, porque o outro chega em nós doente, frágil, completamente frágil. Então, o profissional de saúde, ele tem que tomar consciência que ele é a extensão da misericórdia de Deus na vida do outro, independente da situação social dele. Independente se ele tem plano de saúde ou se ele é um paciente do SUS, eu tenho que tratá-lo com humanidade. E humanidade não é cumprimentar o outro. Tratar bem o outro, isso é obrigação nossa. Humanização, humanidade é trazer para o outro o que há de melhor na ciência e lutar para que ele tenha a mesma condição que o outro também tem. É uma guerra. Mas a gente está tão acostumado que o paciente do SUS tem uma coisa e o outro tem outra, que a gente acha isso normal. Que dia que nós vamos começar a gritar por isso, que está errado? Que dia que nós vamos não aceitar, ficar inconformados com isso? É seu irmão. Isso é uma brincadeira. A criança toma uma vacina de pneumococo 20, paga, e o menino do SUS toma 10. E o P que mais mata, do SUS não paga, não cobre. Até que dia eu, como pediatra, a sociedade de pediatria vai ficar muda diante disso? Nós somos coniventes. Isso é o que mais me mata. Eu tenho muito medo dessa omissão diante de Deus. É meu irmão. Uma das alegrias que eu tenho de trabalhar na Santa Casa é porque a gente busca a saúde de ponta para todos. É para todos. Lá a gente lida com o SUS, é uma luta conseguir manter o hospital, porque a gente dá o que há de melhor. A diretoria nunca negou absolutamente nada. Nada. Isso é um orgulho. Semana passada a gente ficou extremamente feliz quando chegou para nós o primeiro hospital de Belo Horizonte a ter a nutrição parenteral do prematuro. Aqueles meninos que nascem com 1,9 kg, que a gente pode ligar. Ele chega, não precisa ligar soro, posso ligar uma nutrição parenteral. Então, lutar por isso é porque eu tenho que ter consciência que ele é meu irmão. Por isso que o nosso caminho de ser peregrino não é fácil, nós temos que ser transformados. Não é uma brincadeira. E a gente aceita muita coisa. Isso está errado. Então, quando a gente agradece a Deus, a gente quer agradecer a Jesus, né? Pela comida, a gente tem que aprender a agradecer, sim.
Obrigado. Se eu tenho esse alimento, é porque o Senhor me deu. Gratidão. O filho tem que ser grato. E trabalhar para que o outro também conheça. A penúltima coisa, a sétima, é quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, no momento do sofrimento profundo, ele reza. Isso é uma coisa para a gente aprender, que no momento da dor e no momento do sofrimento, precisa aprender a rezar. Filó, mas agora a situação é crítica, eu não tenho mais nada para fazer. Temos que rezar. Nós rezamos, porque eu ofereço a Deus o sofrimento meu dessa pessoa. Para quê? Para a minha santificação, para a santificação da família, para a santificação daquele que está indo. Deus pode pegar essa oração e transformar. Fala, Senhor, nós estamos vivendo um momento de muita dor, nos ajude. Assim como o Senhor entregou o Pai naquele momento, o Senhor dobrou o joelho, me ajude a dobrar aqui nesse momento. Me ajuda a colocar na cruz, não sofrer por sofrer, essa dor que não tinha na sua cruz. Nos ajuda a colocar isso. Me ajuda a viver isso. Não é fácil aprender a viver no sofrimento. Ver o sofrimento e dar conta de passar por ele. Mas todos nós vamos ter sofrimento. Então aprender que no sofrimento a gente pode rezar por isso. Sofrimento transforma, né? E a oitavo momento é quando Jesus morre na cruz. Se a vida nos pegar, na hora que a morte chegar para cada um de nós, se ela já nos encontrar nesse caminho de peregrino para Jerusalém, em rotina com a oração, fica mais fácil de passar, porque eu sei que quando eu passar, é uma porta que eu vou abrir, do outro lado está Jesus, que eu vou me encontrar com Ele. Como diz Jó, os meus olhos irão vê-lo, né? Então a gente faz uma passagem com mais tranquilidade, porque a gente já sabe que Ele já destruiu a morte, que a morte não tem a última palavra, que ela tem a penúltima, e que eu posso ficar tranquilo, que eu vou estar com Ele. É diferente. Então, quando Lucas conta que em 8 momentos Jesus reza, é porque ele quer nos contar que a nossa vida de peregrino não vai acontecer se a gente não rezar. Se Jesus, que era o Filho de Deus, ele rezou, ele viu necessidade de conversar com o Pai, imagina nós. Então é uma disciplina que precisamos aprender. Não existe ninguém que vence alguém que reza. Pode ter certeza disso. Não há ninguém que pode vencer alguém de joelho. E o seu joelho sempre vai te levar aonde seu pé não ousou ir. Então aprender a rezar, aprender a colocar tudo diante de Deus, numa relação de filiação. Ele é meu Pai. O Senhor me ajuda? O Senhor me ajuda a decidir, me ajuda a pensar, me ajuda a escolher, me ajuda a tomar a decisão certa. Me ajuda sempre a fazer opção pelo Senhor. Porque se a gente reza o Pai Nosso, eu já falei isso com vocês, a primeira palavra é Pai, a última é mal, mas livrai-nos do mal. O mal é o antipai. Então me ajuda a fazer opção pelo Pai e não pelo antipai o dia todo da minha vida. Me ajuda. E a gente, sem oração, a gente não sabe discernir absolutamente nada. Por quê? Qual é o animal que a gente mais parece? Fala, Filó, não parece com nenhum animal. Parece. Qual é o animal que a gente mais parece? Não, a ovelha. Por quê? Somos tudo desorientados. Estou falando mentira? A ovelha é tão desorientada que ela não sabe o que é comida, o que é cactus, o que é um alimento fresco de uma coisa que está perdida. Por isso que ela precisa do pastor. É lindo, gente. A ovelha é tão desorientada que se ela não tem alguém que direciona, ela corre e cai no precipício. É igualzinho a gente. A gente se perde e cai lá.
E aí, quando ela machuca, isso eu já até contei para vocês, que ela bate a cabeça e se fere, que às vezes ela se perde, ela entra no espinheiro, os lobos podem pegá-la e matá-la, precisa do pastor que tire ela da situação de perigo. E quando ela está ferida, o pastor passa óleo, para que as moscas não fiquem na cabeça dela, não entrem pelo ouvido e pelo nariz, desorienta ela, para que ela saia correndo, batendo a cabeça e se machucando. Na Sagrada Escritura, mosca está relacionada com demônio. Então, os pensamentos que te tiram do lugar, que te desorientam. Por isso a gente precisa do pastor. E é tão bonitinho que enquanto a ovelha não entendeu quem é o pastor carrega. Carrega a ovelha no colo ou no pescoço. E ele começa a emitir o som que a ovelha emite, para que ela passe a reconhecer a voz dele. O que Jesus fala? Aqueles que são meus, né? Aquele que reconhece a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, quando o pastor já faz essa identidade com a ovelha, ele reconhece o cheiro da ovelha e a ovelha reconhece a voz do pastor. Então, quando o pastor emite o som que a ovelha faz, a ovelha corre em direção a ele, e só dele. É essa intimidade que a gente tem que ter com esse aqui, o nosso grande pastor de almas, que é Jesus. Que quando ele chamar, quando Maria Madalena chega no sepulcro, está lá chorando, e que ela acha que aquele homem que está lá é o jardineiro, e Jesus fala com ela, Maria, a forma como ele falou o nome dela, falou, é ele. É essa voz que a gente tem que aprender a reconhecer, que quando ele me chama pelo nome, é quando ele chama, e aquele jeito dele me chamar é só ele. Então pedir a ele, Jesus, me ajuda a silenciar tantas vozes que não me levam a lugar nenhum, para reconhecer a sua voz quando o Senhor me chama. Mas para me ter essa intimidade de reconhecer, eu tenho que rezar. Então, quando eu trouxe isso para vocês, porque na palavra de Deus de domingo, a primeira leitura de Jeremias falava assim, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Somos benditos. Jesus fala que cada vez que a gente vai até Ele, e entrega uma situação para Ele, Ele é glorificado, porque nós demonstramos para Ele a nossa confiança nele. Isso é maravilhoso. Ele fala, não vem trazer sugestão para mim, não preciso da sua sugestão, eu já tenho a solução. Então benditos somos nós, né? Porque fala, é como aquela árvore plantada junto às águas, que estende as raízes, então não teme a chegada do calor, porque vai estar sempre verde, não sofre míngua em tempo de seca, e nunca deixa de dar frutos. Quem é esse que faz isso em nós? Que água é essa? Que água é essa? Que água é essa? Que água é essa? É o Espírito Santo de Deus. Ele é a videira, nós somos os ramos. Aquela linfa que passa ali é a seiva. É Ele que nos renova. É o Espírito Santo que nos faz, que consegue estar sempre nos nutrindo, nos dando força, sabedoria, nos orientando. É o que vai falar de novo o Salmo, né, gente? O Salmo responsorial número 1, ele está falando de Jesus. Feliz o homem que não anda conforme o conselho dos perversos. Quem fez isso foi Jesus. Jesus que não entrou no caminho de ninguém, ele não... O único prazer de Jesus era meditar a palavra de Deus, e aqui fala, dia e noite sem cessar. Isso na palavra de Deus, a noite significa no momento do sofrimento, no momento da dor, no momento da tribulação. Aí é o dia, alegria. Então, tanto na alegria quanto no sofrimento, eu medito a palavra de Deus. É isso que está querendo dizer no Salmo. É isso que fala, que é a palavra, né? E que repete a mesma coisa, como uma árvore que fica como uma torrente, que dá fruto, e que fala, até o fruto e a folha não murcha, e tudo que ele faz prosperar. Se a gente tiver uma vida de oração,
tudo começar com Ele, tudo terminar nele, e em tudo pedir opinião a Deus. Quantas vezes nós estamos igual essas ovelhas desorientadas, que não sabe que caminho que segue. Não estou falando mentira, não. Acontece uma situação que o povo fica louco, desorientado, não para diante do único que te dá o caminho, e vai buscar o caminho onde ele não está. Fala que aquele que permanece, os frutos e as folhas não murcham, quer dizer, a sua palavra e as suas obras, a tradução é essa, tudo vai florescer, tudo vai ser um espetáculo, tudo que você começa vai dar certo, tudo que você fala vai ter um efeito, mas porque foi antes trabalhada por Deus. Não comece uma obra sem Deus falar, pode ir. Bento XVI falava assim: quanta coisa mal começada, quanto tempo perdido, quanta obra inacabada, porque não teve um princípio, o princípio é Deus. Fala, não, estou com pressa, não vai dar tempo de rezar. Não, querido, te contar, vai dar errado. É isso, tudo eu preciso apresentar a Ele. Porque você imagina aqui, quando fala, aqueles que não contam com Deus, é igual a palha seca, né? Espalhada e dispersada pelo vento, porque aqui quando cita a terra, que vai voar aqui, não vai ficar na terra, que a terra é Deus, né? A nossa estabilidade é Ele é a nossa estabilidade. Não tenha ilusão de buscar. Quando Jesus não aceita, né, que ele não aceitou o caminho, o conselho dos perversos, porque ele não aceitou ser rei aqui. Ele não aceitou a glória, ele não aceitou isso. Quanto de nós aqui não lutamos tanto pelo poder e pela glória? Quantos de nós? O quanto é difícil um homem que não deseja essas coisas. Jesus passou por isso e falou, não é isso. Mas é porque a gente precisa aprender a confiar e colocar a nossa vida diante daquele que nos criou. Falou, o Senhor é o meu Pai, o Senhor me criou e tem um propósito. Orienta o meu caminho. Se o Senhor não me orientar, não me mostrar, eu vou ficar igual essas ovelhas batendo a cabeça, desorientada. Me dá o caminho, me ajuda a reconhecer a sua voz. Eu quero ser bendito, né? Eu quero ter uma vida bem-aventurada. Eu quero estar atento na obediência. Eu quero te ouvir, igual o Senhor fez, obedecer. Eu quero colocar os meus talentos que o Senhor me deu para usá-los para o Senhor. Me ajuda, que tudo que eu fizer na vida, em palavra ou em obra, floresça de acordo com a vossa vontade, mas que não se perca. Que eu não perca tempo aqui nesse mundo, porque ele é muito rápido, né? Daqui a pouco passa. Nos ajude, me ajuda a cumprir a minha missão. Não me deixa ficar rodando. Você fala, você é filó. Mas você fala isso porque na sua casa todo mundo reza, é mais fácil. Mas na minha casa ninguém reza, filó. Meu marido quer me matar se eu vou rezar o terço, não sei quem reza. Implica comigo, diz que eu já virei beato, que meu assunto é só Jesus. Deixa eu contar uma coisa para vocês que Jesus falou. Se dentro de uma casa uma pessoa reza, você é uma luz naquela escuridão. E se você reza, Deus está lá. Não precisa preocupar com o resto que Ele fará. Continue, persevere. Reze, porque Deus fará o resto. Às vezes a salvação da sua família vai depender de você ali. Mantenha, continue falando com Jesus. Continue rezando, continue entregando aquelas pessoas, uma por uma. E no momento certo, por causa da sua oração, você salvará a sua família. Mas tem que ter para sair o povo da treva, enxergar a luz, né? Como é difícil abrir os olhos para ver. A oração é a maior riqueza que nós temos. É a única coisa que acalma o nosso coração. Acontece alguma coisa, e antes de você tomar uma atitude, fala, peraí que eu vou lhe conversar com Jesus. Vai lá e fala com Ele. Jesus, eu estou com o meu coração. A oração é um encontro. Eu estou indo ali encontrar com o meu Deus. Você imagina a gente ter a certeza que eu estou indo ali e Ele está vivo. Imagina, aquele Jesus que andou na Galileia, que curou aquele povo todo, que fez e aconteceu, que transfigurou. Imagina, Ele está ali me esperando. Se eu estou angustiado, eu vou ali e falo com Ele, Jesus. Ele fala, pode falar.
Mas até ele já sabe, né? Mas ele é tão fino que espera a gente contar tudo. Pode imaginar o dia que a gente tomar consciência de que ele está vivo? Aqui tinha que ter um exército para poder protegê-lo. Essa igreja não caberia. Porque eu posso ir lá e contar para ele. E sair daqui dançando, porque ele já ouviu. E ele vai fazer. Isso é um escândalo. Eu estou aflita, às vezes eu quero ir lá só para chorar, quero contar, tenho um filho doente, fico vendo lá na Santa Casa, o tanto que o povo frequenta aquela capela, quantas mães de joelho, quantos pais. Mas a gente tem o direito, a oração, um presente que o Pai do céu deixou para nós. Falou, meu filho, eu vou te criei e vou te mandar para a terra. Ó, que você sentir saudade de mim, você reza. Orar é me chamar, encontrar comigo, falar, pai, estou com medo. Eu falo, de quê, meu filho? Estou aqui. Pai, estou preocupado com o quê? Preocupar, ocupar antes. Não confia em mim? Me entrega. Por que a gente reza pouco? Porque a gente não confia ainda em Deus. A gente não acredita que esse amor dele é lindo desse jeito. Então a gente fica sempre na dúvida, a gente confia mais nas nossas mãos. E Jesus fala assim, não confie em nada em você, apenas em mim. O dia que vocês descobrirem isso é facílimo. Facílimo. O dia que você descobrir que, seja o que acontecer, vai lá e fala com ele, estou entregando essa situação para o Senhor. E a partir de hoje, nem toca nesse assunto, porque já é seu. Vocês dão conta de fazer isso? Entrega. Fala, está entregue, esse assunto não me pertence mais. Como eu sou sua filha, o Senhor vai me dar isso na hora certa. Do jeito que te agradar. E não do jeito que me agrada. Porque eu confio profundamente no amor que o Senhor tem por mim. E se Ele me ama, Ele vai escolher alguma coisa errada? Nunca. Falou, mas Ele não me deu isso, menino, porque tem um trem muito melhor. Mas a nossa confiança a isca. Oh, mas que presente nós temos de ter um Deus vivo. Esse é o maior tesouro que a gente tem na vida. Isso aqui. Pode ir lá conversar com Ele. Dia e noite, Ele está 24 horas à sua disposição, sozinho, numa humildade, escondido, te esperando. Sabe que você está angustiado, triste, preocupado, ansioso, tomando remédio. Ele fala, por que ela não vem cá falar comigo? Que eu vou resolver, vou acalmar o coração dela, vou dar um beijo nela, vou poder trabalhar na alma dela, vou dar as graças espirituais que ela precisa. E fala, coragem, você não vai passar por isso sozinha, é comigo, eu te darei o recurso. Todos os dias nós temos uma tribulação, todos os dias Deus manda a graça, para aquele problema. Mas se você não estiver atento, você não percebe o Simeão que Ele mandou. Até Jesus teve um Simeão para ajudar a carregar a cruz. A oração, ela é fundamental. Quantas e quantas vezes, né? O dia inteiro, a gente passa na capela, Santa Casa é uma capela linda, eu vou arrumá-la agora, que está horrível. A gente passa lá, reza, fala, me ajuda ali que eu vou ali resolver um negócio. Depois volta lá e fala, me ajuda a resolver, já resolveu aquela, me ajuda a resolver o outro negócio. Tudo você tem que falar com ele, pedir isso o dia inteiro. E isso é maravilhoso, com o encontro de um amigo, ele passa a ser seu amigo. Se você tiver uma capela, você fala com ele do mesmo jeito, você para e reza. Mas não deixem de rezar, não deixem de pedir orientação. E se a situação for difícil, faz igual ele, passa a noite. Mas sabendo que eu falo e Deus escuta. Isso para mim é uma das coisas mais encantadoras, porque existe a distância, porque Ele é Deus e eu sou criatura. Mas ao mesmo tempo que tem essa distância mantida, é uma coisa tão interessante, ao mesmo tempo que isso é longe, ao mesmo tempo é perto. A proximidade, ela é permitida por causa de quê? Por que eu posso falar com Ele, Ele me escuta? A distância existe porque Ele é Deus, está lá e eu aqui. Mas por que existe essa proximidade concedida? Por causa de quê? Por causa do amor. Ele nos ama, Ele não dá conta de ficar longe. Isso é uma coisa alucinada, gente. O dia que a gente entendeu tanto que a gente é amado, fala, me dá amor, Jesus, me ajuda a te amar mais, me ajuda a ser mais dependente do Senhor, como o Senhor foi dependente do Pai. O Senhor nos ensinou que para fazer um caminho até Jerusalém é preciso rezar.
O Senhor que era Deus, e nós que somos criatura, me dê o gosto da oração, me dê a necessidade da oração, me ajuda a ser dependente da oração, de falar com o Senhor, que isso é rezar. Eu encontro, eu falo, e Jesus fala assim, não fica treinando o que você vai falar comigo não, olha que bonitinho. Deixa o Espírito Santo te orientar, não precisa escrever o que você vai falar comigo, somos amigos. Fala e que Ele te orientar. Fala na simplicidade. Fala ou chora, Ele sabe até que você está chorando. Tem uma coisa linda, num dos livros dos místicos, que agora eu vou misturando eles, que Jesus guarda todas as nossas lágrimas num potinho. Imagina quantos potinhos tem aqui. E que Nossa Senhora põe tudo na penteadeira dela. Falei, menina, sua penteadeira é só coisa de louco. Porque você imagina guardar potinho de lágrimas de todos nós? Aguarda os nossos potinhos de lágrimas. É bonitinho demais o amor que Deus tem por cada um. É encantador. Então, guardem isso, né? Essa é a graça. Hoje o que eu queria trazer para vocês é isso. Por que Jesus falou 8 vezes? Porque 8 vezes é o transbordar. Ele transborda Deus naquele momento, né? É o transbordar de uma revelação. E o transbordar desse mistério, dessa revelação, chama-se santidade. Então, quanto mais vocês rezarem, quanto mais a gente tiver em oração, mais Deus pode trabalhar a nossa santificação. Porque a santidade é rezar e aprender a fazer a vontade do Pai. Essa é a nossa santificação. É aprender a entender que a minha vontade tem que ser igual a dele, igual foi de Jesus com ele, com o Pai, de Nossa Senhora com ele, de todos os santos com ele. Esse é o trabalho que Deus vai fazer em nós. Então hoje nós aprendemos que nós somos peregrinos, nos tornamos filhos por causa de Jesus, temos um Pai e que podemos conversar. E isso se chama rezar, oração. Que Deus nos conceda a graça, que o Espírito Santo incomode cada um de nós, se não rezarmos na hora de levantar, se não rezarmos quando formos deitar, se não rezarmos antes de uma decisão, de umas escolhas, de uma compra, de uma venda, de uma palavra, de uma conversa que eu vou ter com o outro, de tudo que vocês quiserem fazer, de um projeto belo, de abrir uma loja, abrir uma empresa, seja lá o que vocês forem fazer, passe a noite em oração. Fala com o Pai, é isso mesmo? Porque se for, as portas se abrirão. Se for, você será feliz. Mas se a coisa der errado, não é porque o Pai quer. Ok? Peça a Ele. Aprenda a ser dependente dEle, como Jesus nos mostrou ser. Dependente do Pai. Dependente de alguém que nos ama. Que Jesus nos ensine, nos dê essa humildade, essa capacidade de estar diante de Deus e em tudo levar para Ele. O senhor está de acordo? É assim mesmo que o senhor quer que eu faça? Me ajude a fazer. Então que Deus, e por intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, ela que foi obediente, né, o tempo inteiro, que ela que rezou tanto, ela ficava em silêncio em oração. Depois da morte de Jesus, ela ficou em oração com os discípulos. Nos conceda a graça de aprendermos a rezar e de sermos dependentes da oração, para que nenhuma decisão da nossa vida, nenhum ato, nenhuma palavra saia de nós, sem que antes a gente tenha entregado tudo a quem realmente pode transformar todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.